Olá pessoal, tudo bom? É, Venho aqui discutir com vocês esse segundo exemplo que está ligado ao nosso conteúdo de oscilações em mecânica clássica, que foi um dos pontos que eu deixei em aberto na nossa aula, nas nossas últimas aulas sobre oscilações, né? É um exemplo que nós podemos encontrar no nosso livro-texto, que é o livro do Merriam, onde nós vamos fazer aqui uma abordagem em relação a como nós podemos construir o diagrama de fase de uma oscilação subamortecida. Pois bem, primeiramente vamos aqui ler o enunciado do exemplo para depois começarmos a fazer a solução. O exemplo pede para que a gente construa analiticamente um diagrama de fase geral para o oscilador amortecido, neste caso, para o oscilador subamortecido, né? A seguir, utilizando o computador, elabore um gráfico para a posição e velocidade em relação ao tempo e um diagrama de fase para os valores a seguir, considerando a amplitude de 1 metro, a frequência angular de 1 radiano por segundo, o parâmetro de amortecimento igual a 0,2 segundos a menos 1 e o nosso ângulo de fase em π sobre 2 radianos. Pois bem, vamos aqui para a solução. Primeiramente, para que a gente possa construir esse diagrama de fase geral, né, de uma forma arbitrária e depois irmos para um diagrama de fase em termos de posição e velocidade, a gente precisa saber qual é a equação de deslocamento e qual é a velocidade desse oscilador, né? Então, o primeiro passo, nós vamos considerar a expressão para o deslocamento da partícula, no caso da oscilação subamortecida, que nós já vimos na nossa aula, né? O comportamento, o deslocamento dessa partícula, ela vai ser dada através dessa expressão, onde a posição x de t vai ser igual à amplitude multiplicado pela função exponencial de menos beta-t, vezes o cosseno de ômega 1t, ômega 1 vezes t menos delta, tá certo? Onde aqui vai ser a expressão para o deslocamento. Uma vez que a gente tenha a expressão do deslocamento, fica fácil a gente calcular a velocidade dessa partícula. Consequentemente, basta tomarmos a derivada temporal do deslocamento para que a gente tenha a expressão da velocidade. Então, calculando a derivada do deslocamento em relação ao tempo, isso aqui vai ser igual a amplitude vezes a derivada da nossa função exponencial vezes a parte trigonométrica, mais a amplitude vezes a função exponencial com a derivada da parte trigonométrica. Basta aplicarmos aqui a regra da cadeia. Consequentemente, aplicando as derivadas, a gente tem que a derivada da função exponencial vai ser ela própria, com a derivada do seu expoente, que vai dar menos beta, e aqui a derivada trigonométrica do cosseno vai ser menos seno do seu argumento, com a derivação interna, que vai dar ômega 1. Reorganizando esses termos, a gente encontra a expressão para a velocidade da partícula que está em uma oscilação amortecida, no caso subamortecida, né? Então, nós temos que a velocidade vai ser dada em termos de menos amplitude vezes a exponencial de menos beta-t, que calcula aí, que multiplica, na verdade, beta vezes o cosseno de ômega 1 vezes t menos delta, mais ômega 1 vezes o seno de ômega 1 vezes t menos delta. Então, de posse do deslocamento e da velocidade dessa partícula, para que a gente obtenha aí um diagrama de fase geral para o oscilador subamortecido, a gente pode aí aplicar uma transformação linear, onde nós vamos pegar essas propriedades de posição e velocidade e levar para um outro espaço de duas variáveis quaisquer por meio de uma transformação linear, onde essas variáveis podem ser assim definidas, né? Se nós olharmos para o caso da velocidade, ela é escrita como sendo menos beta vezes a função exponencial vezes o cosseno de ômega 1 vezes t menos delta, menos ômega 1 vezes a, que é a amplitude, vezes a exponencial de menos beta-t vezes o seno de ômega 1 menos delta, né? Consequentemente, a gente pode, então, escrever a nossa velocidade como sendo menos beta vezes x, onde aqui,
compreende justamente a forma do deslocamento da minha partícula que nós definimos anteriormente. Veja que a velocidade está aqui, menos beta está aqui, e aqui a gente vê como sendo o deslocamento da partícula. E nós vamos chamar todo esse outro termo como sendo um parâmetro W, né? Ou seja, vamos definir essa nossa variável W por meio de uma transformação linear, onde a gente vê que W vai ser dado por beta(x) mais x ponto, né? E a gente define W como sendo essa forma. Com isso, a gente também precisa de uma outra variável para fazer um diagrama de fase. Então, consequentemente, se nós pegarmos o deslocamento que é dado justamente por essa função, por essa forma, que é dado pela amplitude vezes a função exponencial vezes a parte trigonométrica, a gente pode multiplicar toda a expressão pela frequência angular ômega1 de amortecimento, onde vai nos dar ômega1 vezes x igual a ômega1 vezes a exponencial de menos beta-t vezes o cosseno de ômega1 vezes t menos delta. Consequentemente, a gente pode definir essa nossa variável u como sendo a frequência ômega1 vezes x e escrever u dessa seguinte forma. Então, considerando aí u e v, u e w como sendo coordenadas polares, porque agora nós podemos fazer essa correlação em termos de coordenadas polar, a gente vê que para uma coordenada polar a gente tem uma certa distância em relação à origem. Então, essa distância eu vou chamar de ρ, que podemos utilizar o teorema de Pitágoras, de tal forma que eu tenho que ρ ao quadrado vai ser igual a u ao quadrado mais w ao quadrado. Consequentemente, ρ vai ser dado pela raiz quadrada de u ao quadrado mais w ao quadrado, onde quando nós formos substituir quem é a nossa variável u e quem é a nossa variável w, a gente chega nessa forma da equação. A gente só fez a substituição de u ao quadrado, que é justamente a definição que nós tivemos inicialmente, e a forma também de w, que é dado por essa aqui. Fazendo aqui as devidas organizações de termos, a gente pode eliminar os termos quadráticos em comum dos dois termos, que vai dar ρ igual a ômega1 vezes a exponencial de menos beta vezes t. Tudo isso multiplicando pela raiz quadrada do seno ao quadrado de ômega1 vezes t menos delta, vezes o cosseno ao quadrado de ômega1 vezes t menos delta. Veja que aqui nós podemos aplicar a propriedade trigonométrica da soma, que isso aqui tudo vai ser igual a 1, e consequentemente ρ pode ser escrito como sendo ômega1 vezes a amplitude vezes a exponencial de menos beta vezes t, tá certo? Então, tecnicamente, analiticamente falando, a transformação linear da posição e da velocidade em termos das variáveis u e v vai produzir justamente essa estrutura, onde nós temos aqui um ponto qualquer no nosso espaço de fase, onde podemos dar aqui a definição de norma desse ponto, né, da distância do ponto até a origem do nosso sistema, e esse ângulo φ em relação ao nosso eixo W, né? E aí a gente pode tirar a dependência temporal dessa nossa expressão para que fique apenas em termos do ângulo φ, né? Ou até mesmo do ângulo de fase quando a gente vai colocar inicialmente o nosso problema. Então, com isso, eliminando aí a dependência temporal da nossa expressão, a gente pode observar aqui pelo nosso gráfico polar, a gente pode tirar o valor da tangente do ângulo relacionado a esse ângulo φ, né? Então, a tangente de φ pode ser dada como sendo u sobre w, onde podemos aplicar a definição de u como sendo ômega1 vezes a amplitude vezes a função exponencial de menos beta-t vezes o cosseno de ômega1 vezes t menos delta, dividido por menos ômega1 vezes a amplitude vezes a função exponencial vezes a parte trigonométrica do argumento. Organizando esses termos, as frequências e as amplitudes, bem como as funções exponenciais, podem ser canceladas. E fica apenas menos o cosseno de ômega1t menos delta dividido por seno de ômega1 vezes t menos delta. Isso aqui nos dá a cotangente do argumento e, consequentemente, menos a cotangente desse argumento pode ser dado como sendo a cotangente do menos o argumento, usando aí as propriedades trigonométricas.
Aí, neste caso, a tangente de φ vai ser dada pela cotangente do argumento de delta menos ômega 1 vezes t. E aí a gente pode tirar o ângulo φ como sendo um arco tangente da cotangente de delta menos ômega 1 vezes t. Né? Usando aí as propriedades trigonométricas, que nós temos que o arco tangente da cotangente do argumento vai ser π sobre 2 menos o argumento. Então, a gente tem que φ vai ser π sobre 2 menos o argumento que nós temos aqui, que vai ser menos delta mais ômega 1 vezes t. Com isso, a gente pode botar o termo ômega 1 vezes t de um lado da equação, que isso aqui vai ser igual a φ mais delta menos π sobre 2, e isolar a parte temporal em termos de angular, tá certo? E, consequentemente, substituindo isso na nossa expressão, a gente tem que ρ vai ser igual a ômega 1 vezes a amplitude, vezes a exponencial de menos beta sobre ômega 1, que multiplica φ mais delta menos π sobre 2, né? Para o caso da nossa questão, a gente vai considerar o ângulo de fase igual a π sobre 2, então essa parte aqui ela é igual a zero. E essa expressão nos dá justamente a equação de uma espiral logarítmica. Ou seja, o nosso diagrama de fase desse oscilador subamortecido, ele vai ser dado em termos de uma espiral logarítmica, devido justamente aqui à nossa norma ou à distância de cada ponto desse diagrama em relação à nossa origem. Então, a gente pode pegar essas nossas variáveis que nós definimos anteriormente, u e w, e colocar em um programa simples de computação e uma linguagem qualquer, um software qualquer de gráficos, né? Ou vocês podem também pegar uma linguagem de computação, pode ser Fortran, C, C++, ou Python, e você calcular, tirar os dados dessas variáveis e depois fazer um tratamento de dados em um software de gráficos e montar o gráfico do diagrama de fase, que aqui foi feito justamente dessa forma, né? A gente pegou as equações, fizemos um tratamento de dados, onde calculamos as variáveis u e v, nesse caso seria u e w, né? Aqui no gráfico, né? Porque na vertical é w, botei v, mas aqui é um w, onde nós apenas calculamos esses pontos para cada intervalo de tempo e a gente construiu o gráfico do diagrama de fases, né? No diagrama de fase para esse oscilador. Veja que a amplitude máxima vai ser dada por igual a 1, e à medida que o tempo vai passando, a gente vê que o sistema vai tendendo para a sua região ou ponto de equilíbrio. E quando a gente compara esses dados que foram calculados computacionalmente com o que nós temos no livro, a gente vê que nós obtemos aqui a mesma figura. Ó, conseguimos reproduzir a mesma figura utilizando aí recursos computacionais. Então, esse aqui é o diagrama de fase geral utilizando as variáveis u e w, tá certo? Do mesmo modo, a gente pode utilizar não só as variáveis gerais, e podemos utilizar o deslocamento e a velocidade. Usando os mesmos recursos, a gente calcula que a posição e a velocidade vai reproduzir também esse outro diagrama de fase, que também vai ser dado por uma espiral logarítmica, né? Muito parecido com o anterior, mesmo porque a gente apenas utilizou uma transformação linear, consequentemente isso não ia mudar muito. E comparado ao que nós temos no nosso livro, o texto, a gente reproduziu aí a mesma figura utilizando os recursos computacionais. Então, não era era o que a gente tinha que esperar, né? Que a gente reproduzisse a mesma figura do diagrama de fase em relação à posição e velocidade, tá certo? Então, temos aí os diagramas de fase, e também podemos extrair o comportamento da posição dessa partícula e da velocidade dela. Então, veja que aqui o gráfico da posição, ela é dada, sai justamente de um ponto e vai tendo essa oscilação que é compatível com o que nós temos do oscilador subamortecido. E aqui nós vamos ter a velocidade dessa partícula ao longo do movimento. Vejam que esses resultados que nós calculamos por meio das equações que nós
que nós mostramos na solução são compatíveis com os gráficos que o livro-texto traz em relação à posição e velocidade. Veja que os nossos gráficos são os mesmos. Então, a gente só utilizou um recurso computacional para calcular essas propriedades do diagrama de fase, velocidade e posição, tá bom? Então, a gente tem algumas observações em relação a esses resultados. O primeiro deles, já falei, que é pelo fato que nós utilizamos aqui uma transformação linear de posição e velocidade para duas variáveis quaisquer u e w. Por essa transformação ser uma transformação linear, a gente vê que o caminho de fase não tem uma mudança drástica da forma. Então, eles têm o mesmo comportamento quando a gente analisa os dois diagramas utilizando essas duas variáveis, né, esses dois sistemas. A gente vê também que ambos os diagramas mostram que o caminho de fase vai ser espiral para o oscilador subamortecido e, consequentemente, a magnitude do raio que é calculado para cada ponto desse movimento, né, com a dada energia, a gente vê também que a energia vai sendo dissipada para cada um dos pontos que vai sendo calculado aí o movimento. Então, a magnitude vai ser continuamente decrescente do raio da energia, né, também relacionado para cada ponto do plano de fase, indica que o movimento é um movimento amortecido, né? Se nós olharmos aqui para o diagrama de fase, a gente vê que o movimento começa aqui e ele vai tender para a sua posição de equilíbrio. Então, a gente vê que a amplitude diminui, a energia diminui e a distância de cada ponto que nós temos aqui do nosso movimento em relação à origem, ela vai diminuindo de forma contínua, tá certo? Pois bem, pessoal, então esse aqui era o segundo exercício que eu gostaria de mostrar para vocês, tá bom? E aí, ao longo do avançado curso, mais exemplos e exercícios vão sendo resolvidos para que vocês tenham um melhor esclarecimento dos assuntos que estão sendo abordados, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.